Está no ar mais um In Churchcast. Eu sou o Pedro Franco. Eu sou o Nando Valente. Bem-vindo a mais um In Churchcast. Poxa, temos uma nova configuração aqui hoje, né? Pois é, rapaz. O Cisne mudou, viu, gente? Ó. Cisne mudou. Cisne ficou mineiro agora, comeu uns pão de queijo, sabe, pessoal? Mas ele volta, viu, gente? É só hoje. O Cisne teve um problema de saúde ali. A gente aproveitou a visita ilustre aqui do Nando e para estar... Como é que eu posso dizer? Abrilhantando o nosso In Churchcast, né? Trazendo muito conteúdo, muita Vou botar isso no meu currículo, hein, gente? Olha que coisa chique, né? Gente, vamos lá. Então, o podcast da In Church é um podcast sobre a expansão da igreja, um podcast para deixar de papo, né? Um papo para deixar de papo e começar a agir, como a gente costuma dizer. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, mas antes da gente falar desse convidado muito especial, eu vou dar as honras aqui para o Nando estar falando, estar apresentando para vocês. Eu quero fazer um convite para tudo que você está fazendo agora. Se você tem um chamado para evangelismo, se você tem um chamado de Deus para ganhar vidas para Jesus, e você tem, porque isso é a grande comissão, eu já quero te fazer um desafio. Primeira coisa, começa a chamar todo mundo na tua igreja agora. Chama o seu pastor, chama o seu liderado, chama os teus amigos, todo mundo que de alguma forma tem essa missão junto com você, porque ela precisa ouvir esse papo. Ela precisa ouvir o que vai ser dito aqui hoje. A gente vai falar de coisas muito sérias, a gente vai falar de uma realidade que a gente não tem muitas vezes ideia, né, do que acontece, e a gente vai falar, né, do avanço da igreja no meio desse contexto. Gente, assim, de verdade, você não pode deixar de participar e de chamar os teus amigos para participarem aqui também. Aproveitando, né? Clica no sininho, se inscreve. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no sininho, se inscreve aqui no In Churchcast, para você ficar recebendo as novas notificações, para você ver o que já passou por aqui. Tanta gente boa já passou por aqui, né, Nando? Demais. Se eu for citar aqui agora, inclusive o Nando, tem um episódio aqui especial com o Nando Valente. Ó, esse aí já fica a dica, assiste, porque é de chorar, gente, de verdade. Todo mundo que assiste fala, nossa, rapaz, o Nando é demais, é verdade, viu? Esse cara é uma bênção. E, gente, vamos lá. Pra gente começar, então, quem são os nossos convidados hoje, então, Nando? Puxa vida, hoje tá demais, viu, gente? A gente tem a honra aqui de receber o pastor Davi Espíndola, que é pastor da igreja Missão Vida, lá em Garopaba, Santa Catarina, e líder e fundador da One Passion Mission. E a gente vai falar muito da One Passion Mission, que há mais de 10 anos trabalha com a igreja perseguida no mundo. Eles têm o objetivo de chegarem nos 50 países onde a igreja é mais perseguida, a igreja cristã é mais perseguida no mundo. Já estão em 11, né? Então a gente vai aqui, quero dar as boas-vindas. Bem-vindo, pastor Davi, fica à vontade aqui. Muito obrigado. A casa é sua. Muito obrigado, para mim é uma grande honra estar aqui participando do In Churchcast. E essa ferramenta, né, que vocês têm nos oferecido, favorecido, tem sido uma grande bênção. Como você falou, o nosso alvo é chegar nos 50 países mais fechados da Terra. O Senhor tem nos abençoado e tem nos presenteado também com pessoas como vocês, com o ministério como vocês, tem nos ajudado muito. E para mim é uma grande bênção estar aqui hoje. Muito obrigado. A honra é nossa, viu, pastor? Isso. Seja bem-vindo. E também, vocês não estão vendo, mas nós estamos vendo aqui, o Rafa está aqui. Ele não pode aparecer porque ele vive hoje num desses países bem fechados. Então, por motivo de segurança, ele não pode aparecer, mas vocês vão ouvi-lo, né? Então, eu queria também dar as boas-vindas. Rafa, pode aí dar um alô para a nossa turma também. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. E eu creio que nós vamos crescer muito daqui nesse bate-papo, cheio da presença de Deus e descobrindo o que o Senhor tem feito pelas nações. Amém. Vamos lá, então? Vamos começar com a primeira pergunta? Bora lá. Então, primeira coisa, a gente quer que você conte um pouquinho aí pra gente, pra quem tá assistindo, o que é a One Passion mesmo, o que essa missão faz, o chamado dela. Sim. Então, esse ano agora, nesse mês de novembro, nós estamos completando 10 anos de missão. A nossa primeira viagem missionária aconteceu em 2013, no norte da Índia. Foi uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Na época, os sinais que Deus foi nos dando foram muito claros, mas eu vou falar de um que Deus entregou para mim, que foi depois de um tempo de oração. E eu fui dormir e tive um sonho, né? E naquele sonho eu vi uma mulher com uma burca bem colorida, bem típica das nações que trabalhamos hoje. Isso em 2013, eu não tinha tido nenhuma experiência ainda, né? Foi um pouco antes de 2013. E ela falava numa língua, num dialeto, eu não entendia, não compreendia aqui, mas eu entendia aqui.
E eu parando para prestar atenção naquela visão, naquele sonho que eu tive, ela falava assim, venham para a Ásia e nos ajudem. Eu só entendi isso, venham para a Ásia e nos ajudem. Aí eu acordei, eu não sou nada emotivo, sempre fui, não sou um cristão daquele muito místico, sabe? Mas eu acordei muito impactado, chorando, e fui orar a Deus. E falei assim, Senhor, não entendi nada, mas eu falei com o que Isaías falou. Eis-me aqui, usa-me a mim, aquilo que o Senhor quiser. E teve uma oportunidade de nós irmos para a Índia, em 2013, participar de uma cruzada na época com um missionário, o evangelista Reinhard Bonk, da Christ for a Nation. Sim. Já está no Senhor. E na época eu fazia parte da equipe de voluntários dele na América Latina, servia como voluntário. E aquilo veio como, como uma direção de Deus, como uma resposta àquele sonho, àquela visão. Na ocasião, o Bonk foi negado o visto dele, quando eles viram a grandeza do ministério e, enfim, nós temos essa dificuldade em algumas nações de negarem o visto. Né? Não é tão simples assim pregar nessas nações. Mas eu já tinha comprado a passagem aérea, já tinha feito tudo, já tinha tirado o visto, tudo. E eu falei, estava eu mais um irmão, e combinamos, vamos, então vamos. E nós fomos. Ficamos ali 3 semanas no norte da Índia e ali Deus fez brotar, nascer a One Passion Mission. De lá para cá já são 11 países, né? E nós temos assim como um encargo do Senhor entrar nessas nações. Nós estamos avançando pela graça do Senhor. E como é que foi essa experiência lá, essa primeira experiência na Índia, né? Porque o norte da Índia é a parte menos evangelizada, né? Exato. Os cristãos estão mais no sul, né? Uhum. Como é que foi essa experiência lá? Eu falo que eu voltei estragado de lá, irmãos. Eu fui e voltei um completamente diferente. A Índia hoje é em torno de 2%, 1,8% cristão sul. Uhum. Sul da Índia. Assim, a Índia já passou a China, né? Eu acredito 1,6 bilhões de pessoas. Uhum. É o país mais politeísta da Terra. 33 milhões de deuses. Nós tivemos na região de Varanasi, onde é o que seria a Meca para o hindu, é Varanasi para a Meca, né? A Meca para o muçulmano é Varanasi para o hindu. Uhum. Então, onde tem o rio Ganges, então nós tivemos ali vendo aquele ritual de morte, cremação. Aquilo mexeu muito comigo. Foi algo muito forte. Eu já posso compartilhar um testemunho que aconteceu lá, que eu vou lembrando. Porque 10 anos é muita história. Então eu vou contar um testemunho que foi algo que mexeu e até hoje mexe muito comigo. Foi quando nós fomos na margem do Ganges e eu fui levado, né? Tava eu, 2 jovens e um tradutor. E lá tem um local chamado Death House, que é a casa da morte. Porque eles creem que quando você morre às margens do Ganges, o teu ciclo de reencarnação para. Então é muito comum você ver cadáveres se decompondo às margens do rio Ganges. O dia que eu fui, estavam queimando 300 corpos. Nossa. Então o cheiro de corpo queimado se mistura com incenso, adoração aos deuses. E aquela cena é uma cena chocante por si só. E aí o irmão falou assim, vamos na Casa da Morte. A Casa da Morte é um prédio na margem do rio que tem 4 andares. E você vai subindo e você vai vendo cadáveres assim pelos cantos, pessoas em estado terminal, gemendo, esperando a morte chegar, esqueleto, pessoa que já morreu há muito tempo, cães comendo as entranhas. É algo que choca qualquer ser humano. Eu nunca tinha tido aquela experiência. E eu lembro que eu subia aquelas escadas e chorava assim, desesperado, sabe, pela dificuldade, pela dor daquele povo em trevas. Foi muito forte. Quando eu cheguei em cima, e aí de cima você tem uma visão, o rio está na frente, da mão esquerda eles estão queimando os corpos. E aquilo mexeu demais comigo, sabe? Eu comecei a cair numa angústia, eu só chorava. Eu falava assim, Deus, o que a gente pode fazer? E me deu um desespero e eu falei pro irmão, vamos pregar aqui. Aí o cara que me levou, que serviu de intérprete também, ele já mora ali, já estava morando ali um tempo. Ele falou assim, se você pregar aqui, nós não vamos morrer, a gente vai ser estraçalhado aqui. E assim, eu tenho esposa, eu tenho filhos, então eu não quero morrer hoje, ele falou. Então vamos só orar e vamos deixar na mão de Deus, ver o que a gente pode fazer. E eu comecei a orar, falar com Deus, fazer algo pela Índia. Hoje nós temos um trabalho na Índia, na época não tínhamos nada. E aquilo foi muito forte. Quando eu volto para o Brasil, 2 meses depois, eu recebo um e-mail. Um dos jovens que estava ali comigo aquele dia, inclusive nós pegamos um barco para navegar pelo rio. Eles perguntam, né? Maybe you would like to see somebody, você de repente quer ver algum corpo, É meio estranho, sabe, esse negócio. Eu falei, não, a gente não quer ver corpo nenhum. Mas aí fomos navegar para conhecer as pessoas naquele ambiente mergulhando, adorando os deuses, sabe, lavando roupa. E é incrível, é algo fantástico. E 2 meses depois, um dos jovens estava nesse local, nesse barco conosco, nesse dia que eu fui. Ele
tem um amigo dele que era missionário também numa aldeia, tinha sido espancado, não pôde estar junto porque estava no hospital, morre ou não morre. Ele tinha sido cercado por radicais, tinha sido espancado, pararam de bater quando acharam que ele tinha morrido, mas alguém passou, viu que ele estava respirando e levou para o hospital, ele não pôde estar. Mas tudo que nós vivemos aquele dia, ele falou para esse menino, para esse jovenzinho, 22, 23 anos. 2 meses depois que eu estou no Brasil, eu recebo um e-mail dele, falando que ele tinha sido a resposta da minha oração. Ele falou que estava um tempo de oração com Deus, Deus falou para ele, eu quero te usar na margem do Rio Ganges. Como que eu vou te usar? Você vai caminhar todo dia pelo rio e eu vou te falar com quem você vai falar. Porque lá você tem que ter... Sabe o que aconteceu ali em Atos, quando Filipe sai de Samaria e Deus manda ele evangelizar o eunuco, ele deixa aquele movimento e vai pregar para um homem, Deus fala assim, sobe, ele está lendo Isaías, ele explica, ele para, é batizado. É esse discernimento espiritual. Nesses países, em determinadas situações, você tem que saber para quem vai falar, como falar na hora que falar. Você tem que ter muita sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Senão você pode ser morto. Então esse jovem caminhava pela margem, orando, em espírito de oração, e Deus falava, prega para esse. E ele pregava. A pessoa se convertia. Aí encaminhava para uma underground church, que é uma igreja escondida. E falando isso. E o e-mail que ele me mandou me chocou, assim, foi muito forte para mim até hoje, que ele disse que naquele dia ele estava caminhando e tinha uma jovem, uma mulher, chorando copiosamente à margem do rio. Nessa cultura, um homem não pode estar muito perto de mulher, não pode tocar, a cultura oriental. E ele passou por ela e o Espírito Santo falou para ele, para e prega do meu amor para ele. Ele falou assim, mas é uma mulher, Senhor? Não, pode pregar, eu quero que tu fale do amor para ela. Ele para, senta do lado dela, espera ela parar de chorar, ela para de chorar e ele começa a falar de Jesus para ela. Começa a falar de um Deus que morreu, ressuscitou, que está vivo, que tem poder para curar, para restaurar, para perdoar pecado. E foi explicando para ela o plano de salvação, a criação. Eles não sabem nada. O norte da Índia é totalmente sem evangelismo. E aí, após um tempo, ela entendeu a mensagem e se quebrantou ao Senhor. E ele perguntou, por que você estava chorando tanto? Aí ela falou, essa história marcou muito a minha vida. Um dos motivos que hoje eu faço o que eu faço tem a ver com isso também. E ela falou para ele, você quer saber porque eu estava chorando? Eu moro numa aldeia, há 5 dias de caminhada daqui. E a gente está sem comida, meu marido doente, sem trabalho, sem nada. E eu entendi que os deuses estavam furiosos comigo. Então eu pensei, eu vou até o rio Ganges oferecer um sacrifício, para de repente aplacar a fúria dos deuses. Nossa. E eu não tinha nada para oferecer para os deuses. E eu peguei aquilo que eu tinha de mais precioso, que era a minha bebezinha de 6 meses de idade. Meu Deus. E você chegou 2 horas antes de eu ter entregue ela para os deuses. Eu estava chorando porque ela tinha morrido afogada. E aquilo chocou, sabe, a minha vida, né? E ela entrega a vida a Jesus, se converte. E ela fala, se você tivesse chegado um pouco antes, eu estaria segurando minha filha ainda no colo. Meu Deus. Então eu entendi a urgência, sabe, de como igreja livre, como igreja ocidental, como povo de Deus, a mensagem que nós carregamos, ela é única na Terra, não há outra, na verdade. Não dá para comparar Jesus com nenhum outro pseudo-deus ou nenhum outro líder religioso. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Então, da Índia, daquela viagem de 2013, eu trago essa lembrança, essa memória que me acompanha até hoje. Isso marcou muito a minha vida e até hoje, né? Fala muito forte. É o senso de urgência. Se você tivesse chegado um pouquinho antes. Nossa. Não teria entregado minha bebezinha. Uau. Nossa, é muito impactante. Enfim, fico pensando aqui, né? Acho que um dos temas e um dos motivos da gente ter se aproximado é porque vocês decidiram usar a tecnologia de alguma forma para ajudar nessa dinâmica, nessa missão, nessa conexão, enfim, e numa série de barreiras que vocês encontram, né, nesse desafio de pregar para os povos não alcançados, para esses países tão fechados, tão perseguidos, né, onde o cristão é perseguido. E queria entender um pouquinho de vocês, assim, como é que você vê isso? Você, Rafael, também, se quiser falar, assim, esse desafio realmente, né? Porque eu lembro não fui eu, o Sidney estava conversando com o Douglas Gonçalves, lá do Jesus Pop, e aí eu não lembro qual era o assunto agora, mas ele falou, rapaz,
bom que vocês estão fazendo, cara, isso é pra missões, isso é pros povos não alcançados, porque, cara, tem gente que tá entregando Bíblia em pendrive, entrando com drone para distribuir Bíblia, e, né, e falando de uma série de estratégias que o pessoal... não lembro agora com quem que a gente conversou, que botava a Bíblia na calculadora, lá no programa do software de calculadora, para poder fazer chegar para as pessoas, etc. E o quanto que a gente poderia, né, estar sendo mais intencional em relação a isso. Né? Eu vejo muitas vezes a gente demoniza o uso da tecnologia, a gente, né, ao invés de entender, eu sempre falo isso, né? Tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Né? Então a faca que eu uso para cortar o bolo eu também posso usar para matar uma pessoa. Né? Então o problema não está na faca, o problema está em quem usa e como usa, como aplica. Então o problema não é a tecnologia, mas é como a gente usa ela no dia a dia. Né? E como é que vocês viram isso? Né? Como é que foi essa virada de chave de caramba? Seria importante ter um aplicativo. Como é que isso se enquadra num cenário que a gente sabe que é mega difícil, né? Assim, de você ganhar vidas para Jesus, enfim. Deixa o Rafa responder essa. Primeiro, hoje, uma das partes onde nós colocamos mais os trabalhos para que as pessoas podem acompanhar, porque nós sempre falamos que nós estamos indo, mas nós não estamos indo sozinhos. Tem toda uma multidão que vai junto conosco, aqueles que estão de joelhos, aqueles que estão ofertando. E quando nós estamos ali, às vezes se torna tão distante aquelas pessoas que começaram esse trabalho para que nós pudéssemos chegar até lá, e às vezes ela acaba não se conectando tanto lá. Então a tecnologia ela está vindo como uma ferramenta mesmo de Deus para conectar aqueles irmãos, a igreja livre, com os povos não alcançados, com aquela parte do campo onde nós não podemos divulgar os trabalhos, igual no país onde nós vivemos hoje, aí minha esposa, ali na Ásia Central, alguns países específicos, nós não podemos postar nada. E os irmãos, eles também estão indo junto, então é uma forma de conexão, porque o aplicativo é algo aqui próprio de vocês, tecnologia, segurança. Então tem a parte restrita, onde os irmãos se conectam. Então ele sente a dor do outro irmão ali do outro lado, então eles se compadecem em oração, seja em oferta. E através disso, alguns estão recebendo esse chamado e estão falando assim, cara, é para esse lugar que eu quero ir. Eles estão se lançando, porque nós sentimos que às vezes tem algumas pessoas dentro da igreja que o Senhor já tem queimado esse chamado, mas eles, como que eu faço para chegar até lá? E aí o aplicativo quebra essa distância, aquilo que não pode ser mostrado, e ele se identifica ali dentro. Isso que você falou é interessante, Rafa, porque a gente vê isso, né? Cada vez mais é mais difícil da gente pregar essa mensagem do Evangelho de uma forma plena nos veículos que a gente tem nas redes sociais disponíveis, né? Então, o fato de você ter um lugar próprio, um aplicativo seu para fazer isso, se torna quase que uma necessidade primária, né? Porque eles mostraram aqui, vocês não viram aí em casa, mas a gente viu aqui alguns vídeos que eles não podem colocar nas redes sociais, né? Mas dentro de um ambiente controlado, para fazer essa conexão da igreja perseguida com a igreja livre, puxa, é uma coisa que muda o jogo, né? Faz a diferença, né? Sim. Eu gosto de contar o testemunho que eu estava falando para vocês, porque nós temos um trabalho ali através do futebol para criar vínculos e pregar o evangelho. E aí o que me espantou foi que nós estamos lá do outro lado do mundo, uns jovens mais simples, e daqui a pouco eles estavam cantando uma música e eu vi que era um funk brasileiro e aqueles funk bem complicado, né? Aí eu tive que explicar para eles o que era isso, e foi por causa de uma trend de TikTok que chegou até eles. Aí eu falei assim, olha onde o diabo usa para chegar aquilo de pior que tem no Brasil. Mas só que aí eu também descobri uma jovem, que nós estávamos ali em casa com um amigo em comum, ela chegou, aí nós costumamos colocar às vezes um louvor ali em inglês, que seja na televisão. Muitos não entendem inglês, então fica aquele ambiente ali com louvores e nós vamos conversando, criando vínculos. E aquela menina entendeu e ela perguntou sobre aquele louvor e ela contou a história da vida dela. E a história da vida dela foi algo muito marcante para nós, porque ela foi roubada em torno de uns 15 para 16 anos, é muito comum uma menina nessa região. Então o cara pega a menina, tira a virgindade dela e se torna um casamento. Então aquela menina tá ali vendo algo novo da parte dela, nossa, agora eu sou casada, tudo, e aquela menina engravida. E a vida dela muda de ponta cabeça, porque aquele muçulmano ele fica possesso mesmo, endemoniado, e a realidade dela agora muda, agora ela passa fome, aquele cara não dá alimento para ela, pro propósito dela perder aquela criança. Quantas noites ela falava assim que ela acordava com ele esmurrando, batendo na barriga dela para que ela perdesse essa criança. Até que um dia ela consegue fugir e a família dela pega ela de volta. E aí agora ela está naquele contexto.
grávida, toda destruída, aquilo de valor que ela tinha, que era a virgindade dela, perdeu. Qual homem que vai querer uma mulher? A mulher lá não tem tanto valor assim perante cultura. E aí, do nada, a tecnologia, ela escuta uma música e aquela música começa a trazer paz pro coração dela. Com o pouco de inglês que ela sabia, ela começa a escutar uma música que traz algo para a alma dela, para o coração dela, que o Islã, a religião, não pôde dar, que o governo ditatorial não pôde dar. E aquela música falava de Jesus, falava de um Deus criador dos céus e da terra. E aquela música começa a mudar e trazer uma paz para a vida daquela jovem que estava toda destruída. A neném dela nasce, ela está ali, e ela começa a cantar aquela música que trouxe paz para ela, para a filha dela. E agora ela está na casa de uns brasileiros, num país, e fala assim: agora eu achei um lugar onde eles também adoram e buscam aquele Deus que me alcançou lá. Então ela não sabia de Jesus, mas através da tecnologia ela já começou a receber um refrigério na alma. E aí depois Deus conectou ela com nós e ela podia aprender um pouco mais. Ela entendeu quem era o Deus da canção, né? Sim. Que estava sendo ali cantada. É engraçado, Pedro, que eu vi nessas histórias todas aqui, você aí também, né, escutando tudo isso, a gente vai imediatamente para o livro de Atos, né? Você falando, né, a gente, do sonho que você teve, né, da mulher com a burca, a gente lembra, né, da visão que Paulo teve, né, do homem da Macedônia, passa a Macedônia nos ajuda, né? A gente ouvindo essas histórias todas, né, a gente é o livro de Atos hoje, sendo vivido hoje, né, de uma forma tão prática, tão real, né? Imagino que tenha, como essa que você contou, mais um tanto de história, né? A gente sempre ouve, né, que visões, sonhos, é uma coisa que faz parte da cultura dos muçulmanos, né? E que o Senhor Jesus se revela a eles, né? De diversas formas, né? Às vezes através de uma canção, né? Ou formas diversas, né? Conta mais algum caso desse aí pra gente, né? Pra aquecer nosso coração. Eu vou contar uma agora que eu recebi há alguns dias atrás lá no Iraque. E um jovem muçulmano, desesperado, estava na margem do rio Tigre. E ele conta, né, no testemunho, que ele estava ali chorando, deprimido, pensando em tirar a própria vida, suicídio, vazio. E nunca tinha ouvido falar de Jesus, nada. E de repente ele está olhando para a água e surge uma imagem na água. Um rosto aparece na água, sabe? Um rosto brilha na água. E ele leva um susto e perde a força e ele não consegue falar nada. E ele fala assim: eu sou Jesus, o Deus vivo. Isso é interessante. A maioria das visões que a gente vê nesses países onde trabalhamos, que as pessoas falam, Jesus se apresenta como I am Jesus, the living God. O Deus vivo, o Deus que ainda vive, o Deus vivente, o Deus que está vivo. Ele se apresenta como Deus. Aquilo que ele ocultou muito quando caminhou, né? Talvez para uma mulher samaritana, que ele falou que era. Ele se apresenta muito como Deus, porque a grande crise do muçulmano, e não só dele, mas algumas outras religiões também, é negar a divindade de Jesus. E ele fala para esse jovem: eu sou Jesus, o Deus vivo. E ele fala assim: você não está só, eu estou contigo. E ele cai ali no chão e tem esse encontro com o Senhor, né? Totalmente pessoal. E o Senhor fala para ele assim: levanta e vai para tal lugar, na rua tal, e entra na casa tal, que ali tem um grupo que crê em mim, que está se reunindo de forma escondida aqui no Iraque. E esse jovem acha uma igreja subterrânea, underground church, e começa a ter comunhão com Deus e aprender a palavra. Agora lá no Caracal, na nuvem, foi no Caracal? Não, no Uzbeque. A gente está no Uzbequistão agora também. E ouvimos mais um testemunho. A gente estava numa igreja também subterrânea. Quando a gente falamos igreja subterrânea, são igrejas que se reúnem de forma escondida do governo, em casas. Então, por exemplo, é bem legal, né? Vai ter um culto. O culto geralmente demora 3 a 4 horas mais ou menos. Não tem mesa, né? O povo senta no chão. É um ambiente bem diferente do nosso ocidental. Aí entra 2, daqui a pouco entra mais um. E aí fecha a porta, daqui a pouco entra mais algum, entendeu? Não pode chegar todo mundo junto. E aí quando você chega, eles têm um hábito de ouvir a tua história. Eles querem saber quando, como você encontrou Jesus. Então, por exemplo, se eu levar vocês um dia como convidados, vocês serão honrados e vocês entrarão na ponta da mesa do chão lá e eles vão querer: por favor, conte-nos como vocês conheceram Jesus. Eles ficam tudo assim com os olhinhos brilhando, assim, esbugalhados, ouvindo. E tu pode falar o teu testemunho 1 hora que eles ficam assim, ó, sabe? Vibrando. E aí, é interessante, depois que tu fala, tu tem que também ter amor para ouvir o deles também. Então cada um fala, por isso demora tanto, entendeu? Cada um fala como conheceu Jesus. E nesse dia tinha uma mulher que falou que ela olhou para o céu e na nuvem ela viu um rosto também, uma face.
E Jesus se apresentou da mesma forma que apresentou para aquele jovem no Rio Tigre. Falou, eu sou Jesus, o Deus vivo, the living God. E ele fala a mesma coisa, vai para tal lugar, coisa e tal, e nesse caso foi nesse local que a gente estávamos, né? Entra nessa casa que aí tem um povo que me busca. E ele estava ali, reunido conosco naquele dia. Então existe muito testemunho, eu falo que é a criatividade de Deus, na verdade. De fato a igreja está um pouco parada, né? Estatisticamente falando, né? Um pouco menos de 8%, somente toda a força missionária mundial vai para esses lugares onde tem a maior carência do evangelho. Né? 92% a 93%, 94% vai para onde já tem muita presença cristã. Não estou dizendo que não tem aqui, mas você consegue entender a urgência? Né? Porque trevas é a ausência de luz. Uma vez eu peguei uma estatística, depois você me fala aí, né? É que o dinheiro que é gasto de fato com a igreja cristã, com os povos não alcançados, onde não tem igreja, né, equivale a mais ou menos do que os americanos gastam com fantasia de Halloween para cachorro. Sim. A gente falava isso hoje. A igreja brasileira é Coca-Cola, toma mais Coca-Cola do que investe em missões. É um negócio assim que dói o coração, né? Sabendo que nós somos parte disso, né? Puxa vida. E se você vai lá, porque de fato o que os olhos não veem, o coração não sente, é difícil falar. Por isso que eu creio que a Enchant é um canal de Deus para também conectar essa realidade com a igreja sofredora, os povos não alcançados, com a igreja livre, para despertar mesmo. Aproveitando esse gancho aqui, acho que você mostrou um vídeo aqui que eu não consegui nem assistir. A gente estava aqui no meio, eu falei, cara, segura. E é interessante porque a gente está vendo agora o conflito lá, né, dos terroristas lá do Paquistão, do Hamas atrás, né, enfim, matando judeus e né, essa briga ali com Israel. Isso tem uma proporção muito grande na mídia, né? Então essa guerra, né, que se estabelece ali contra esses terroristas. Mas a gente estava falando sobre isso aqui, né? É algo que para a igreja perseguida, quando eu falei isso, você falou, não, mas isso para a igreja perseguida é normal. Né? Quer dizer, o que a gente está vendo agora, que está se revelando, né, de alguma forma para o mundo, essas atrocidades, essa violência, né? A gente escuta a história lá do ministro mostrando e falando, gente, isso aqui é o que está acontecendo lá na ONU, né? Aquela coisa toda, e o povo não aguenta nem ver, né? Falando, caramba, coisas que nem estão sendo divulgadas na mídia, são coisas que ainda acontecem de maneira corriqueira nos países perseguidos, né? Então essa brutalidade, esses assassinatos é uma realidade muito dura, né? Que a gente vive, eu acho que num mundo que não tem noção, né? Não tem noção. A gente meio que vive uma bolha. Exato. 2000 não sei se foi 18, 17, 18. Nós fizemos a primeira cruzada grande no Paquistão. O Paquistão hoje é o 5º. Tem uma lista de países mais fechados, né? Eles nomeiam ali em torno de 5º, 6º mais fechado hoje da Terra, né? O Paquistão. E foi interessante, a primeira vez que eu tive esse contato com os líderes locais, a gente demora um tempo para poder também desenvolver uma... Como é que eu vou usar aqui? Você tem que caminhar, tem que ter vida com eles. Entendeu? Depois que eles confiam em você, eles dão a vida deles para você. Nas ele diz que você tem que tomar pelo menos uns 10, 12 litros de chá, para que depois eles possam confiar em você. É um povo muito fiel, mas você tem que viver, tem que morar com eles, tem que estar na casa deles, tem que conviver mesmo, comunhão. E eu lembro que quando a gente estava saindo de casa para fazer a primeira cruzada, e o pastor me abraçou e fez assim, né? O sinal da cruz na minha testa, eu achei engraçado, abracei ele. Aí eu perguntei, o que é isso, né? Ele disse, não, é que se a gente não voltar hoje à noite aqui para casa, a gente se encontra no céu. A gente vai estar junto. Aí tu para pensar. Mentalidade, né? Eles estão tão preparados para morrer por Jesus que é incrível. E agora eu estava alguns meses lá com esse mesmo pastor. Já passaram 5 anos, pela graça de Deus, nós temos crescido juntos no Paquistão. E aí nós começamos um trabalho novo na região de Karachi. Karachi é onde tem a área portuária do Paquistão. Bem dali para dentro tem as aldeias mais assim, os povos mais inalcançados do Paquistão. Muitos desses povos fugiram de outras nações, como Índia, e nós conseguimos entrar numa aldeia hindu que vive no deserto do Paquistão. Esse trabalho começou 1 ano atrás furando poços. Foi uma visão que Deus nos deu também, como missão de levar a água para o deserto. A gente chama de missão, a água da vida, né?
Então a gente oferece água de graça para aquele povo, fura o poço, aí o chefe da tribo abre a tribo, faz aquele ritual de você é bem-vindo, você é nosso amigo, e ali você começa, um ano depois faz um evangelismo, uma cruzada e já implanta uma igreja ou uma escola cristã. E eu fui para lá agora para isso, agora uns meses atrás. E nós estávamos indo com um cara com um fuzil armado, eu mostrei os vídeos para vocês, né? Nós pegamos 2 horas de voo e mais 10 horas de carro, com batedores, né? Com fuzil, por causa do nível de periculosidade. Eu tava bem de boa ali, e aí ele rindo, olhando pra mim, ele assim, brother, tu sabe que eu lembrei de uma coisa muito legal agora pra te deixar mais tranquilo? Assim, eu tô tranquilo. Não, mas pra deixar mais tranquilo ainda. O que foi? É que a Bíblia diz que os mártires, eles vão ter um lugar especial diante do trono de Deus. Ou seja, a gente não vai nem ter fila, a gente vai estar bem perto do trono. Então, brother, se por acaso acontecer alguma coisa nessa nossa viagem, fica tranquilo, porque a gente vai estar diante do trono. Porque o Apocalipse fala, né, que as almas dos mártires estão diante do trono clamando de noite até quando, Senhor. Então a mentalidade deles é algo assim, sabe? Eles vivem muito esse evangelho puro, Atos, como você... Eu me sinto em Atos quando estou lá, na verdade. Nos sentimos em Atos. É muito puro, muito real, muitos sinais. O sinal, eu digo que é o cartão de visita de Jesus. Porque nesses povos, se eles não verem, eles não podem crer. Porque seria mais um Deus. Mas o nosso é o caminho, a verdade e a vida. Então é muito real isso, sabe? Essa vivência, esse evangelho puro, que não está aguado ainda, que não está fracionado, que eles estão dispostos literalmente a morrer por Jesus e vivem, no final do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, alegrai-vos, exultai. Sabe aquela alegria de ser perseguido, açoitado, né, que os apóstolos tiveram? É muito real. Por amor de ti, né? Somos entregues à morte. A morte todos os dias. É engraçado, eu não lembro qual país, mas o Elias Dantas, do GKPN, ele me contou uma história. É de um país na ponta da península da África? Para baixo da Arábia Saudita. Tá. Não sei se é o Iêmen, depois tem que olhar no mapa, me perdoem aí, viu, gente? Mas é esse país. É um país com extrema perseguição. E aí ele encontrou uma pessoa desse país, ele estava conversando e ele falou com ele, falou assim, a gente gosta demais dos brasileiros. Né? Mas por que você gosta dos brasileiros? Ele falou assim, não, porque vocês cantam a plenos pulmões, vocês louvam a Deus com a voz cheia. E ele falou assim, mas e vocês? Né? Ele falou assim, não, a gente não pode, porque eles também encontram lá numa igreja subterrânea, numa igreja escondida. Então eles não podem cantar alto, né? Como eu acredito que seja o caso de vários desses lugares que vocês mencionaram. Sim. E aí, só que eles têm essa vontade de louvar a Deus. Essa vontade de expressar a grandeza de Deus e a gratidão do coração. E sabe o que eles fazem? Eles cantam no ouvido da pessoa que está do lado. Então eles sussurram os louvores a Deus, um no ouvido do outro. Eu fico pensando, assim, olha que amor. Né? Às vezes a gente... como você falou, né? É um negócio assim que eu já vou começar chorando, porque não tem nem jeito. Né? O país que o Rafa mora é assim. Sim. Não dá para fazer muito barulho. Nós estávamos com os brasileiros lá agora, aí foi ter um tempo de oração. Aí eles já falaram assim, vamos orar, mas em silêncio, porque as paredes têm ouvidos, né? Então, essa é a realidade constante. Eu lembrei enquanto estava falando da vida da comunidade surda no Uzbequistão. Porque quando nós chegamos num lugar como esse, igual o David estava falando, tipo, os sinais, a cura é o cartão de visita do Senhor. Então, quantos lugares nós já fomos, nós oramos, os surdos ouviram, os cegos viram. Então, os sinais. E aí, quando você chega num lugar lá, e Deus não está curando os surdos. E aí, mas Deus, por quê? Só que Deus está fazendo um avivamento ali no meio deles. Então, os surdos ali na região do Uzbequistão, eles são considerados, tipo, um cidadão de segunda classe, tipo, o valor de um cachorro, tipo... Alá, vocês fizeram algo contra Alá, Alá tem algo contra a sua família, então você tem uma desgraça na sua casa. Tipo assim, Alá te amaldiçoou. Esse é o valor do surdo. É a visão deles. É a visão deles. E na hora que chega isso, então são famílias humildes. Então o surdo não tem escola, não tem nada. Então eram aqueles que estavam menosprezados pela sociedade, pela religião, mas só que não é desprezado por Deus. E Deus achou graça neles. E aí, olha que incrível que está acontecendo. Deus está varrendo ali um avivamento na comunidade surda. Só nessa região já são 1000 surdos que tiveram um encontro com Jesus. São 80 pequenos grupos com surdos. Uau. E aí, foi algo incrível. Nós estávamos lá agora
E aí nós já estávamos num lugar bem distante. Aí os irmãos falaram assim, ó, vocês podem visitar uns irmãos? Nós falamos assim, vamos. Aí foi eu e minha esposa. Aí umas 3 horas de carro até chegar nessa parte bem complicada. E ali foi diferente, porque eles falaram assim, ó, Rafa, eu sei que você tem as mensagens e tudo, mas aqui você pode trazer pequenas porções da palavra de Deus? Eu falei, posso, mas por que isso? Eles falaram assim, não, porque aqui é alguma comunidade surda. Então, eles têm que gravar aquilo que você está falando, porque são por sinais. E é diferente os sinais deles, é os sinais pós-soviéticos, então em torno de uns 15 países que falam aquele língua de sinais, né? E eles não têm Bíblia, então eles não sabem ler. Então, com pequenas porções, eles vão recebendo aquilo de Deus e é o que vai fazer que eles permaneçam firmes. Porque fora eles já serem tão menosprezados, quando um surdo aceita Jesus, eles sofrem perseguição da família. Então, se já está difícil para eles, piora. E aí, o que acontece? Essa região é muito distante. Uma vez por mês, a cada 2 meses, um irmão consegue lá trazer um pouco mais da porção da palavra de Deus para eles. Quando neva agora, igual está chegando o inverno, chega a menos 30, menos 40. Nossa. O pessoal não consegue chegar lá, não tem eletricidade, não tem internet. Então, eles precisam dessas pequenas porções da palavra para que eles permaneçam firmes em Cristo, até que alguém venha e traga algo novo. E aí que entra a parte da tecnologia, né? Nós naquela situação, Deus agindo, e eles queriam louvar. Nós podemos cantar, e eles cantavam com todo o seu coração, no seu gesto, e Deus se manifestando ali de uma maneira tão linda. Maravilhoso aquilo que Deus estava fazendo. E quando nós saímos de lá, Deus fala no coração, vocês podem ser resposta para aquilo que eles estão vendo? Ela falou, mas como, Senhor? E aí agora nós estamos com uma missão, com um desafio, que é de pegar esse pastor que é responsável, contratar ele ali para que ele comece a traduzir a Bíblia em vídeo. E aí vamos começar por João, pelos evangelhos, vamos gravar, e aí nós vamos ter que disponibilizar isso num iPad, um tablet ali. E aí, onde nós podemos subir isso? Na plataforma. No aplicativo. Vou aproveitar, porque eu acho muito bom esse gancho, e aí a gente tem um momento aqui no nosso InChurchCast que a gente chama do momento X-Mission. O que é X-Mission, né? Então, você que está assistindo a gente aí em casa, que ainda não conhece, ainda não trabalha com a InChurch, ainda não conhece aqui o que a gente faz, talvez já trabalhe, mas não conheça, não tenha pesquisado, não tenha explorado aí o seu painel de controle ou visto as possibilidades. A gente tem um ambiente dentro da InChurch que a gente chama de X-Mission e que, na verdade, ele tem tudo a ver com a nossa missão. Então, a missão da InChurch hoje é ajudar a igreja a atrair pessoas para Cristo, cuidar de pessoas e capacitar pessoas em Deus. Porque quando uma pessoa ela conhece a Cristo, ela é cuidada, ela é capacitada naturalmente, a gente acredita que essa pessoa transborda a Deus. E quando ela transborda a Deus, ela alcança outras pessoas. Então, o grande projeto que a gente tem é expansão sem evasão. E para que isso aconteça, a gente entrega não só tecnologia, porque como a gente já falou aqui, tecnologia é meio. Hoje a gente está falando aqui de aplicativo e falando de N aplicações, né, para o que a gente faz. Talvez daqui a 2 anos a gente vai estar falando de um negócio completamente diferente, porque o dispositivo mudou, porque não é mais smartphone, agora é um dispositivo XYZ, e a gente vai ter que se adaptar para aquilo ser relevante para o avanço da igreja. Então, tecnologia é meio. Mas além da tecnologia, a gente entrega aqui para você estratégia e educação. E a X-Mission é o ambiente da estratégia da educação. Então, a ideia é que dentro da X-Mission vocês tenham estratégias para atrair, cuidar e capacitar. Né? E você consiga capacitar então o teu time de alguma forma a fazer isso. E o que é o momento X-Mission então dentro do nosso InChurchCast? É o momento em que a gente vai tentar ir mais a fundo justamente no que você está falando agora, Rafael, que é o quê? Cara, beleza, como é que eu faço? Como é que eu boto na prática, né? Isso que a gente está ouvindo? Porque a gente está ouvindo tanto testemunho, tanta coisa incrível, eu fico me fazendo algumas perguntas, né? Tá faltando o quê para a gente viver isso tudo? Talvez do lado de cá. Por que a gente vê alguns vivendo e outros não? Né? Onde é que a gente está falhando? E aí, eu pegando o gancho aqui do que você estava contando, você estava contando uma história aqui do teu pequeno grupo, né? E aí eu fiquei impactado, porque ele começou contando assim, não, aqui é o seguinte, eu faço um pequeno grupo lá em casa, mas se a polícia pegar, o governo pegar, descobrirem que eu tenho um pequeno grupo lá em casa... e é por isso que um dos motivos ele não está aparecendo aqui hoje, é porque eu vou preso, pelo menos por 15 anos. E eu falei, uau, tem tanta gente dando tudo que é desculpa, esfarrapada, para não começar um pequeno grupo, para não
cuidar de pessoas, para não discipular pessoas, né? Que eu acho que é o principal chamado que a gente tem, e de fazer discípulos. E de alguma forma eu vejo um Rafael que, cara, abre a sua casa correndo o risco de ficar 15 anos preso, ou sei lá o que mais que podem fazer com o Rafael, né? Enfim, e de alguma forma colocando ali, como a gente falou aqui, se entregando à morte todos os dias, falando, cara, existe algo que é maior do que eu, a missão é maior do que eu, e eu tô aqui para o que der e vier, né? E aí, pegando um pouquinho desse gancho, né? Você tá dando agora uma aplicação legal, mas eu não queria falar só de tecnologia, né? Eu queria falar cara, dessa vida, porque o que eu vejo aqui quando eu converso com vocês, eu vejo vida de Deus. Eu vejo algo que não é natural, né? Eu vejo algo que é sobrenatural. É aquilo que, como a Bíblia fala, a paz que excede o entendimento, né? Cara, eu tô em paz, eu posso ser preso? Posso, mas tô em paz, por quê? Porque eu tô cumprindo o meu propósito. Tô cumprindo a minha missão, tô fazendo aquilo pro qual eu fui chamado, como você falou, né, pastor Davi? Se a gente não se vê aqui, a gente se vê na eternidade, e eu tô cumprindo a minha missão. E isso é tão rico, isso é tão forte, né? Isso é tão impactante. E esse olhar para a eternidade, né? Porque, cara, como a gente tem dificuldade até de ouvir pregações sobre isso hoje em dia, né? De olhar para a eternidade. Então a gente ouve sobre tudo que a gente vive, tudo que a gente pode conquistar, tudo que a gente pode ter, tudo que a gente pode ser, né? Em geral, mas ao mesmo tempo, cara, quem é a gente ou o que a gente pode ser para Deus, né? Enfim, estou discorrendo falar aqui pelo que eu estou sendo impactado por essa conversa aqui. Eu espero que você que esteja em casa também esteja de alguma forma sendo impactado por essa conversa. Mas o que eu queria ouvir de vocês é, cara, o que vocês podem trazer aqui de dicas práticas, né, em relação ao que a gente está conversando, a toda essa experiência missionária, a todos esses milagres, a tudo que vocês têm vivido, para que a gente, como igreja, aí falando como igreja livre, igreja que tem essa liberdade para pregar o evangelho, para falar para todo mundo do amor de Deus, né? O que vocês podem compartilhar aqui de alguma forma para ajudar a igreja a atrair pessoas para Cristo, ou a cuidar melhor, ou a capacitar, mas eu vejo essa questão do evangelismo no trabalho que vocês fazem de uma forma tão impactante que... Eu creio que essa paixão, sabe? Porque nós estamos agora com uma agenda aqui, até no Brasil, pregando alguns ministérios, fazendo uma conferência One Passion, né? Muita gente vem no apelo e chora, eu tenho chamado para as nações. A primeira coisa que eu pergunto, você está frutificando na tua igreja? Né? Quantos grupos você tem? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse último ano 2023? No teu trabalho, na tua família? Porque às vezes as pessoas se emocionam um pouco, né? Porque realmente é urgente. Mas tem que começar a frutificar em casa. A gente conversava antes, né, que sou casado, 25 anos, 3 filhos, e o Rafa e a esposa dele é o único casal de brasileiros que nós temos missionários fora, morando na Ásia. Todos os outros, nós temos 64 missionários em tempo integral em 11 nações, que nós sustentamos com parceiros, né, com igreja parceira. Mas eu sempre falo, né, a nossa principal missão é a casa. Começa com casa. Eu ser bênção, eu ser luz dentro da minha casa, vamos usar aquela palavra oikos, né, dentro do nosso oikos, aquele grupo mais perto de mim, a minha rua e a minha cidade. A dica que eu dou, eu creio que todo cristão saudável ele se multiplica. Porque eu não creio que eu tenho um chamado à parte, eu não creio nisso. Eu creio que Deus talvez encontrou no nosso coração um pouquinho mais de obediência, talvez um pouquinho mais de disponibilidade, de disposição, sair um pouco da comfort zone, porque tem que sair da zona de conforto. Nossa mensagem aqui hoje no Ocidente é muito confortável, só aquilo que Deus pode me dar, e é meu, eu quero prosperar, eu quero... E é bênção, e Deus quer dar prosperidade mesmo, mas não para ficar só em mim. Então eu creio que alimentar essa chama, sabe? Deus chamou todo mundo. Agora existem alguns inimigos, né? Eu chamo os inimigos da missão, né? Quando Jesus aparece ali para os discípulos ali em Marcos 16, a primeira coisa que ele faz, ele repreende eles. Jesus não elogia eles. Jesus ele vai lá e repreende a dureza de coração e a incredulidade. Eu creio que talvez são os dois principais fatores que impedem a igreja como pessoa de frutificar, de sempre estar apaixonada. A dureza de coração,
porque talvez não tenha um coração quebrantado, não chora mais pelos perdidos, não chora mais pelas almas que estão morrendo e indo ao inferno, e a gente calcula aí como missão. Para você ter ideia, esse ano nós chegamos 8 bilhões na Terra, batemos 8 bilhões. Deve ter um pouco mais, mas vamos arredondar, 8 bilhões. Né? Nasce em torno de 200 mil por dia, morre 150 mil. Nessa região que nós trabalhamos, de cada 3 pessoas que nascem na Terra, 2 nascem nessa região. Nesse lugar aqui, na janela, vamos chamar de janela 1040, né? Na Ásia Central e Oriente Médio, existe 86% dos povos não alcançados ainda. Então, só esses dados já me fazem chorar, entendeu? Eu falo para Deus, eu não quero ser como Laodiceia, que precisou de colírio para poder molhar os olhos, entendeu? Eu tenho que me quebrantar, eu creio que Deus encontra um coração quebrantado, põe nessa pessoa o poder e a vontade, sabe, de se mover para pregar, para evangelizar. E a mensagem é simples, eu estava mostrando o vídeo para vocês da última cruzada que fizemos, a minha mensagem foi o Deus imutável. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o evangelho. Na verdade, o poder do evangelho ele está envolto na simplicidade. O poder de Jesus se manifesta na simplicidade do evangelho. Começa a dificultar, florear demais, acaba, né? Entra muita letra e sai o poder. Não sei, a dica que eu dou é ser apaixonado pelo Senhor, porque, cara, quando tu tá apaixonado, tu fala para todo mundo o teu amor. Tu ama, quando tu ama aquela pessoa, né? A gente já tá casado há bastante tempo, né, irmão? Mas quando a gente conheceu a esposa, tu queria falar, todo mundo via, cara, tu tá diferente, tem alguma coisa que tu tá deixando diferente. Então isso vai contagiando as pessoas, sabe? É um exercício, eu creio também, né? A incredulidade também, eu tenho que lutar contra a incredulidade. Tem muita gente que fala para mim assim, pastor, eu não evangelizo muito porque quando eu vou evangelizar, ninguém aceita o que eu prego. Aí eu falo, fica tranquilo, não é a tua mensagem. Se não aceita o que você fala, não aceita quem você carrega. Não é você que está negando. Não estão aceitando Jesus, na verdade. Entendeu? Mas continua, persevera. Um dia eu estava numa aldeia, nos Gypsies, né? Os Gypsies são os ciganos. A gente estava passando numa aldeia e tinha um acampamento. 4.000 anos tinha aquela aldeia. Devia ter umas 2.500 pessoas no acampamento. E aí me deu uma vontade, rapaz. Às vezes eu estou num lugar assim, num país, e eu vejo uma multidão, fico louco, eu quero pregar, mas eu sempre pergunto pros guias, pros tradutores, se dá para ir, né? Porque tu pode literalmente ser morto, né? Se fizer alguma coisa, tem que saber como se move. Jesus falou, né? Vocês têm que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Né? Eu falei assim, dá para entrar aí nesse acampamento e pregar? Aí um olhou pro outro. Vamos orar? Vamos orar. Let's pray. First of all, let's pray. Porque tem que sentir de Deus, entende? É um lugar onde sequestra muito estrangeiro para pedir resgate, para comprar arma, comprar coisa. E aí nós oramos ali, fizemos uma rodinha, oramos e veio aquela paz que excede todo entendimento. Vamos entrar. E nós entramos e aí o pessoal já veio, cercou quem era, quem não era. Aí estrangeiro, brasileiro, I'm from Brasil, Brasil, Django, Amazônia e futebol, e sempre conhece alguma coisa, o Ronaldinho mesmo é famoso no mundo. E o que vocês vieram fazer aqui? Eu falei assim, então, eu represento um Deus que é poderoso demais. E lá cheio de sincretismo, né? E comecei a falar, aí eu fiz uma pergunta, tem algum doente na aldeia? Veio aquilo, saiu como um impulso. Tem algum enfermo aí? Imagina se não vai ter. Tem um monte. Aí eu brinco até quando vou pregar sobre isso, né? Que aí o chefe me leva numa senhora que estava deitada, assim, numa esteirinha. E enquanto ele me levava, eu orava assim, Senhor, que seja uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um negocinho mais light, né? Porque esse negócio der errado aqui, tem que sair correndo. Aí eu chego lá e eu perguntei, o que ela tem? Eu disse, ela não anda, tá paralisada, cintura para baixo, assim, Senhor. Aí oramos por ela, orei por ela. Enquanto eu orava, começou a chegar mais gente. Eu tô com dor aqui. E a gente saiu orando. Eu orei por ela e comecei a orar pelos outros. E deixei, acho que nem olhei o resultado da oração, mas orei com fé. Venci a incredulidade. Mas daqui a pouco eu tô caminhando pela aldeia orando, alguém me puxa assim. É a mulher. Eu tenho um vídeo dela, ela do meu lado, chorando e agradecendo a Deus. Glória a Deus. E aí quando o chefe viu, ele chamou toda a aldeia para ouvir que a gente pregava, que a gente carregava. Porque missão é aquilo que você carrega. Todo cristão carrega algo. Todo cristão carrega a presença de Deus. Então eu não creio que é um chamado específico. Eu creio que alguns foram chamados para ir, mas todos foram chamados para se envolver. Sim. Começando em casa. Talvez você não possa ir, mas você deve orar pelos povos não alcançados. Você deve ofertar, deve ajudar.
quem está fazendo. Eu creio muito nisso. Missão é aquilo que você carrega. E aí nós começamos a pregar na aldeia e foi uma bênção. Assim, muitos se converteram, mas um monte de gente encapetou, endemoniou e começou a me xingar de tudo e tacar coisa. Você acha que eu vou ficar apavorado? Não, eu estou representando a Jesus. Então, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho que crer no que eu leio. Nós, crentes no Brasil, a gente ouve não sei quantas milhares de pregações por ano. Eu nunca contei, mas deve ser... Bocado. É um bocado. Se a gente conseguir crer em 10% do que a gente ouve dos pastores top que a gente tem no Brasil, cada pastor top que prega com unção, cada ministério top, cada igreja... É um sonho. Às vezes eu trago um nativo ou outro, quando eles conseguem tirar visto, eu trago para o Brasil para pregar em algumas igrejas. Eles ficam maravilhados com aquilo que nós temos aqui. Mas será que a gente crê naquilo que ouve? Porque, entendeu? Então Jesus ele já censurou a incredulidade e dureza de coração. Eu creio que se vencer a incredulidade e se o cristão conseguir vencer a dureza de coração, cara, nada pode parar ele. E você falou um negócio engraçado, uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso também, né? Você falou da coisa da paixão, né? Poxa, quando você tá namorando, e é verdade, né? Quando você tá namorando, você não... E eu lembro que quando falaram isso, eu lembrei quando eu namorava a Renata, né? Já tô casado há 17 anos, 2006, por aí. E eu lembro quando eu namorava, cara, que era aquela coisa de ficar no telefone até de madrugada conversando. Cansava, e aí não cansa, cara. E aí daqui a pouco vinha o Pedro, vai dormir, Pedro. Vinha o pai, vinha a mãe, Pedro, vai dormir. Não, já vou. Eu não tinha nem mais assunto, mas tava lá no telefone. Desliga você. Não, desliga você. Aquela coisa melosa, né? Que você olha hoje e fala, nossa, dá até. Né? Mas é engraçado porque eu vejo muitas vezes que falta isso, né? Essa paixão, né? Porque uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante é que quando você está apaixonado, o trabalho deixa de ser trabalho. Exato. O peso se torna leve, né? É engraçado isso, porque é isso, vai fazer isso hoje. Hoje em dia, vou ficar até tal horário, não sei o quê. Cara, como é que conseguia, né? Como é que pode, né? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo isso acontecer, e eu tô falando isso porque uma das coisas que a gente vê acontecendo com as igrejas, muitas vezes, quando começam a trabalhar, ou a tomar alguma iniciativa em relação a poxa, legal, agora eu vou começar um projeto, vou iniciar um aplicativo, vou começar a cuidar melhor das pessoas, vou me dedicar para... Porque isso dá trabalho, gente. Dá. A gente acha às vezes que não, né? Que, não, é fácil, agora vou cuidar melhor das pessoas. E aí, cara, significa que você precisa conhecer as pessoas, você precisa saber quem são. À medida que a tua igreja vai crescendo, você tem que ter maneiras de atender melhor. E aí, às vezes, o time não cresce na proporção que cresce o número de pessoas que chegam. E aí, como é que você faz para atender muita gente chegando se você é um só? Você tem que capacitar a liderança. Então, tem vários desafios que estão no meio disso. E o pastor acha muitas vezes que não, agora eu vou botar um aplicativo, eu vou começar com o sistema e vai tudo funcionar sozinho. Quando ele começa a lidar com o trabalho, aí ele, não está funcionando. Não está dando, a coisa não está andando. Não. Então, eu acho que esse é um ponto que é interessante do que você falou, porque eu vejo que essa paixão ela é importante, né, para qualquer iniciativa que a gente queira fazer para o reino, que leve a gente a alcançar vidas, né, ou como a gente fala aqui, né, ajude a atrair, cuidar ou capacitar, né? E aí o que eu tiro, né, claro que um monte de coisa, mas uma das coisas que eu tiro dessa tua experiência, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que às vezes falta um pouco essa paixão persistir um pouco mais, né? Sabe? Na vida da igreja, de chegar e, cara, não, vamos fazer esse negócio aqui acontecer. Vamos investir nisso aqui até, né? Vamos ver os frutos disso aqui. Porque a gente tem uma cultura também muito imediatista, né? Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que passa por uma coisa que o Rafa falou, né? Não sei se a gente estava gravando ou não, mas quando você falou que nessa cultura, né, você tem que passar um tempo grande junto, né? Tem que tomar quantos litros de chá que você falou? De 10 a 12 litros de chá para... 10 a 12 litros de chá, né? Que eu acho que é isso, né? Não é aquela coisa do instantâneo, do imediato, é construir alguma coisa. Eu acho que essa que é a questão do evangelho, né? É essa coisa constante, essa coisa, né, que não desiste, que não desanima, né? Que passa altos e baixos, mas que permanece, né? A gente vai lá para João 15, né? Permanecer em mim. Acho que esse é o ponto, né? E é assim que você constrói uma coisa que de fato faz uma diferença, né? Nesses países e aqui no Brasil também, né? Nas igrejas, né? Seja usando um aplicativo, né? Ou outra tecnologia qualquer. Você lembra, um mês atrás nós estávamos ali no Uzbek
Aí nós estávamos com um jovem apaixonado por Jesus ali, empolgante. E aí ele estava todo feliz, ele falou assim, amanhã vocês podem ir nos meus pequenos grupos, é um pouco distante. Nós falamos, não, nós estamos aqui para servir. Ele falou, mas tem que ir meio um pouco longe. E ele não tem carro nem nada, eu não sei como que ele faz para chegar lá, é ônibus e tudo, bem assim. E aí a realidade daquele jovem é o quê? Ele tem um pai muçulmano e um pai alcoólatra ainda. Então a realidade dele é, se ele vai para a igreja, ou se ele está indo para um pequeno grupo, quando ele volta, o pai dele bate nele, e agora, fora ele apanhar do pai, o pai vai lá e denuncia para a polícia. Então é assim, ó, ele apanha do pai, é denunciado para a polícia, é levado pela polícia, fica 1, 2 dias na polícia e é devolvido. E aí ele contando dos pequenos grupos dele, ele começou um, e aí Deus falando assim, tem mais. Aí ele falou assim, tem uma vila um pouco mais próxima. E aí ele foi lá para o segundo grupo. Então quanto mais ele está envolvido nas coisas de Deus, mais quando ele volta para casa, mais ele apanha do pai, mais vai ser denunciado pela polícia. E aí, no dia seguinte, o pastor falou assim, não vai dar mais para vocês ir com ele, nem manda mensagem, porque o pai dele bateu nele mais uma vez. Foi denunciado para a polícia. E agora não... Então a polícia vai ver toda a vida dele ali, não tem como você estar conversando. E aí eu falei, agora esse menino vai desistir, não tem como. Já apanhando tanto. E aí ele me manda uma mensagem. Cara, já tô com o meu 3º pequeno grupo. Então é isso, é incrível essa paixão, igual a Esmira, né, pastor? Se você puder contar o testemunho dela, a menina, a jovem, né? Sim, eu lembrei de outro agora. São tantos. Tanta coisa. Nós temos um trabalho com o povo iraniano, o Irã hoje é um dos países mais fechados. Né? Eu lembrei, vou contar o do Irã, que é muito impressionante. É o povo persa, eles têm a língua é a mesma, né? É o persa, né? O farsi, né? E há uns meses atrás estávamos numa igreja subterrânea também, compartilhando a palavra, eu e minha esposa. Nós trabalhamos com eles na Turquia. Eles fogem para a Turquia por causa da perseguição. Nós temos ali um trabalho com a igreja iraniana muito fantástica. E aí eu lembro que a gente estava pregando e tinha uma mulher muito quebrantada. Depois a gente orou pelo povo, ela chorava. E a minha esposa perguntou, né, o que eu posso orar por ti, né? O que a gente pode fazer por ti? Ela falou assim, não, eu tô bem, mas eu queria que vocês fossem lá em casa fazer uma visita, porque eu tenho um pai, o meu pai ele tá há pouco tempo aqui, ele conseguiu sair, né, fugir, mas ele não consegue andar muito bem. Você pode ir lá em casa? Sim, claro, vamos lá, e marcamos para outro dia. Aí cheguei lá, né, uma casa muito simples, mas a mesa, eles são muito hospitaleiros, né, Rafa? Mesinha, tudo pronto, sabe, o chazinho, tudo esperando assim, aquela paixão, aquela expectativa, fantástico. E com um caderninho para anotar, porque eles não têm acesso, né? A palavra é muito pouco o que tem, eles não têm acesso. E eu curioso, eu sou muito curioso, eu perguntei, mas meu irmão, por que não foi no culto ontem? O que você tem aí que você, né, tá mancando? Eu disse, vou te contar então, pastor, eu me converti a Jesus no Irã. Eu tinha 2 anos de fé, 2. Eles entraram na minha casa, me prenderam e levaram para prisão. Fiquei preso vários meses. E na prisão eles me torturaram e arrancaram os 5 dedos do meu pé direito. Aí ele tirou assim e mostrou para mim. Aquilo que os últimos versículos de Gálatas, né, tragam no corpo as marcas de Cristo. Né? Cara, 2 anos de fé. 2 anos de fé. A gente pode ver que é um baby Christian, né? Um cara recém-convertido. O cara não negou Jesus e perdeu os 5 dedos do pé direito, mano. Eu fiquei impressionado. Eu perguntei, o que eu vou pregar para esse homem? Eu falei para ele que tem que pregar para mim. Ele que tem que orar por mim. Vocês concordam? É incrível. E ele ali fala, pastor, o que você veio falar para nós? Eu preciso ouvir mais Jesus. Eu amo Jesus. E não importa o que eles fizeram comigo. Esse corpo aqui vai acabar, vai morrer, vai apodrecer. Eu quero mais de Jesus. Cara, então a fé desses homens, sabe? São homens que ninguém conhece aí na terra. Não conhece, eles não são famosos, eles não têm visibilidade, sabe? Mas tu senta com eles e tu chora. Porque o testemunho deles é muito impactante. É muito forte. É aquela realidade lá de Hebreus capítulo 11, né? Quando vai falando dos heróis da fé e no final falando que homens foram cerrados ao meio e tudo. Aí de repente parece que há um suspiro do próprio Espírito de Deus, né? É como se fosse quase um parêntese. E ele fala, homens dos quais o mundo não era. Exatamente, eu sinto isso, meu irmão. Eu sinto isso igual. Glória a Deus. Eu estava no passado com um desses, esse foi preso 5 anos, o Farshid. Ficou 5 anos numa prisão no Irã. Ele ficou 8 meses na solitária. Conheci ele, amigo nosso também, amigão.
Tava na mesa assim com ele, conversando, contando. Não, essa foi em 2020, né? Quando todo mundo pegou Covid, Sim. foi em 20, né? Eu já esqueço as datas. 2020. E ele contando a história dele assim, conta pra nós, Faxi, como é que foi, né? 5 anos, 8 meses na solitária, todo dia sendo torturado 12 horas por dia. Virado assim pra parede, né? Seminu e jogando água gelada e fala, nega Jesus e a gente te salta hoje. Nega Jesus, volta pra tua mulher, pra tua filha, tem uma filhinha. Nega Jesus. Eles falando, Jesus não existe, é uma mentira, é falso profeta. O Islã é verdade, nega, a gente te salta agora e te liberta. E ele contando, né, a tortura e chorando. E novamente eu não consigo, eu fiquei pensando. Eu perguntei, cara, tu não pensou em negar? Porque eu me coloquei no lugar dele. Minha esposa, meus 3 filhos, será que eu não negaria? Assim, irmão, tu não pensou em negar? Sério? Ele chorando e falou pra mim, brother, eu tentei várias vezes. Mas quando eu chegava, trancava aqui, ó. Trancava na minha garganta. E eu aprendi a maior lição da minha vida na prisão sendo torturado. Olha só, eu nunca esqueço, ele falou pra mim algo que é fantástico, ele falou. Eu aprendi a maior lição da minha vida. É impossível você negar quem você ama. Não tem como você negar o amor. Não dá, ele me amou. Um amor que a minha esposa não me deu, minha filha não me deu, ninguém me deu. Eu nunca senti esse amor antes. Então quando eu ia negar, eu não conseguia, porque é impossível negar quem me ama. De forma tão extravagante. Ele sai 5 anos depois, a esposa foge para o Canadá e a filha, porque achou que ele tinha sido morto. Muitos são mortos, né? O pastor que pega ele, né, da igreja subterrânea na prisão, um mês depois é morto. Aí o outro substitui, porque nesse contexto, quem substitui são os mais maduros. São os cristãos mais maduros. Aí esse que substitui 2 meses também emboscado é morto, o próximo seria ele. Aí o pai dele chama ele, o pai dele na época era muçulmano, falou assim, filho, eu sou muçulmano, não creio no teu Deus, mas eu te amo como teu pai. Vai embora, foge. Ele fugiu para a Turquia. 3 anos depois o pai dele se converteu e ele batizou o pai dele no Mediterrâneo. Glória a Deus. É fantástico. Glória a Deus. Tem uma frase daquele moço que fundou a Missão Amém, o Eck. E ele escreveu essa frase na Bíblia dele, ele viveu a vida dele, né? Foi missionário na China, foi missionário na Índia, foi missionário na África, né? E ele falava assim, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, então não há nada que ele me peça que eu não possa fazer. Amém. Que é isso que você falou, né? Esse amor que nos constrange. Né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Glória. Você falou que 2000? É. Fala aí, meu. Da minha filha, paquistanesa? Um dos nossos trabalhos no Paquistão é com escola com criança. Então hoje no Paquistão nós temos 5 escolas, uma no Nepal e uma começando no Bangladesh. E o trabalho das escolas é a escravidão moderna, que as crianças vivem ali. Então famílias que vivem em escravidão mesmo, nas fábricas de tijolos, trabalhando 12, 15 horas por dia em sol de 50 graus para ganhar de 5 a 6 dólares. E 30 anos de escravidão, crianças que nascem vão morrer assumindo as dívidas dos pais. Então, é aquele contexto que eu falei que os muçulmanos vão lá, pegam a criança, levam a doutrina, e aí depois essas crianças se tornam terroristas. Então, como organização, como igreja do Senhor, nós viemos com resposta ali na doutrinação, escola. Então, eles recebem todo o ensino gratuito, uniformes, aprendem tudo ali, alimentação. Então, algo incrível que Deus tem feito ali. E aí tem os frutos daquilo que vai acontecendo, porque às vezes nós achamos que são os nossos pastores que vão entrar nos lugares mais difíceis assim, e às vezes as portas são fechadas para os pastores, para as grandes lideranças, né? E agora tem acontecido algo incrível, porque as crianças que estão aprendendo sobre o Senhor, aprendendo a orar, estão ganhando toda a sua família. Glória a Deus. E aí hoje a nossa missionária mais nova é a Esmina, ela tem 14 anos. E aí o pastor Davi batizou ela, então todo o processo ali ela viveu com nós e ali ela tinha uma paixão. Eu acho que, igual você falou assim, o que nós podemos fazer para que aconteça, né? O Senhor está gerando essa paixão no seu povo. E aí é acreditar principalmente nos mais novos, sabe? Nos pequeninos. Então essa menina de 14 anos, nós começamos a impulsionar ela, assim como outros. Ela começou a pregar ali na escola. Então a escola, o ambiente que ela estava ali, nós fomos proporcionando, capacitando ela. Ela começou a pregar para os alunos e tudo indo. E daqui a pouco ela começou a pregar na sua casa. E ela começou o pequeno grupo dela para as crianças. E aí ela toda feliz, mandando meu pequena célula de grupo. E aí daqui a pouco ela está com o seu segundo e hoje ela já está com o 3º pequeno grupo dela. Uma menina de 14 anos.
que foi incendiada pelo Senhor, que compreendeu o seu propósito, que teve pessoas que acreditou naquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Hoje ela está chegando em lugares onde os pastores jamais poderiam chegar. E ela manda, depois eu posso mostrar para vocês. Ela lá no pequeno grupo dela, ela ministrando com tanta ousadia, cheia de poder de Deus, com dezenas de crianças atrás dela. Acho que você falou, Davi, nessa iniciativa nas escolas, que tem uma demanda represada, né? A gente não consegue atender. Você falou que não mais de 500? Em fila de espera no Paquistão, sim. Começou a crescer muito. O que a gente fez? Se um dia vocês puderem ir conosco, né? Até inclusive, não sei se vai ter falado do Underground Experience, que é um projeto que a gente leva cristãos livres para ter uma experiência lá, pessoal. Rapaz, você me bota na próxima lista aí. Até para o povo ver, né? Porque hoje nós fazemos questão assim de ter report, de ter relatório, de mostrar o que a gente faz, né? Eu acho muito importante a questão da seriedade do trabalho. E quando a pessoa vai, ela, na real, tu não vai voltar mais o mesmo, né? Prepara, porque o povo que foi agora voltou tudo estragado, né? Então começou a crescer muito, porque nós pegamos uma região onde tem uma mesquita, é uma rua, onde tem a escola maior, né? Naquela rua tem 2 mesquitas e uma madraça. Uma madraça é um lugar onde eles doutrinam, ensinam as criancinhas muçulmanas, né? Desde pequenininho. O que a gente fez? A gente pegou o prédio, a gente limpou, deixou tudo bonitinho, porque é uma sujeira assim, generalizada no país, você vai ver o caos que é. A gente procurou fazer como Cristo faria, né? Um oásis no meio do deserto. Então ficou tudo bonitinho, coisa e tal. E é gratuito o ensino, né? A intenção é para evangelizar e servir a nação. E lotou instantaneamente, acho que mês e meio lotou. E a educação boa, né? Nós temos uma equipe muito boa de profissionais pro Paquistão, né? E começou a surgir assim, um desespero assim, de gente ficar na rua do lado de fora pedindo, pelo amor de Deus, deixa o meu filho estudar aí, deixa eu entrar. Então a gente está com uma fila hoje de 500 crianças esperando. Estamos construindo já um local maior. Quantas do lado de dentro? 360, nessa maior, né? Sim. E estamos construindo um local maior agora também, em parceria com algumas igrejas. Nesse local vai ter um local de culto, né? Um seminário e a escola, nossa escola. É um local grande. Até interessante, é um terreno que foi adquirido, a esposa de um dos nossos líderes lá, do pastor, eles têm um hábito que quando casam, as mulheres doam joias. Um pouquinho, às vezes muito, coisa tal, família, cultural. Para quando essa noiva se aposentar, ela usar aquilo ali como aposentadoria. E foi em maio que nós sofremos um atentado terrorista esse ano ou foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado nós sofremos um atentado terrorista nessa escola. Os caras chegaram com AK-37 na frente, espancaram o Altman, né, o cara que fica ali, e quase mataram ele. Enquanto espancavam ele, as crianças se esconderam na cozinha e um dos pastores ligando para a polícia. E graças a Deus estava passando uma viatura perto, eles chegaram a tempo dos caras fuzilar todo mundo e conseguiram prender 2, aí mais 2 fugiram, depois pegaram. E depois desse atentado terrorista, essa irmã, a gente já estava comprando terreno, já estava guardando dinheiro para dar uma entrada, né? Um terreno grande, de 20 por 40. Por causa da perseguição. Eles matam muito, porque quando nós começamos o trabalho era uma escola, mas tem culto todo dia, tem oração, tem louvor. Cara, e as crianças cheias do Espírito Santo não tem como ficar quieta, mano. E a vizinhança toda muçulmana, tudo louco, indignado, encapetado, porque o louvor incomoda, os caras ficam, manda essas crianças parar de cantar essas músicas. E começou muita represália, os caras literalmente jogando pedra e xingando e ameaçando matar, até que nesse dia veio os caras com um fuzil para tentar matar e Deus livrou. Devido a isso, a esposa desse líder, ela pegou as joias dela de herança, que seria aposentadoria, e vendeu tudo para ajudar na entrada do terreno. Então nós já temos o terreno, graças a Deus, né? Já estamos construindo e estamos com essa demanda, né, para terminar essa obra e abrir mais 500 vagas. Então, motivo de oração também. Nós temos muitos desafios na Vernefa. Desafios. É o que não falta, né? Esses desafios a gente pode, para quem está ouvindo aí agora, que está querendo conhecer mais, ele baixando o aplicativo da missão, ele consegue Sim. pegar todas essas informações. Então tá aí, irmão. Pega seu celular, entra na loja de aplicativo, procura o aplicativo, o One Passion, como é que tá o nome dele lá? É esse mesmo? Uhum. One Passion Mission. One Passion Mission, só entrar na loja, procurar, baixar, né? Todas essas informações vão estar lá, causas que a gente pode se envolver, né? Vídeos, né? Testemunhos
mais que não vai dar pra gente contar todos aqui, né? Então né? Já faz agora, irmão, já baixa aí. Sem dúvida. Amém. Não, e quantas lições, né? Eu fico pensando nisso, né? Eu tô imaginando quem está assistindo agora lá, tô imaginando você, pastor, você, líder, que está ouvindo isso tudo aqui, quantas lições práticas a gente pode colocar, né, no nosso dia a dia, né? A partir desse tipo de experiência. Eu estava lembrando agora de uma conversa que eu tive com o pastor Reinaldo. Você conhece a 77? Que eles são uma rede de televisão direcionada para a janela 1040, né? Então eles jogam um sinal lá, com pregação, etc., para alcançar pessoas. E aí a gente estava tomando um café lá em São Paulo e eu lembro dele me contando, ele é presidente da 77, e ele me contando de uma carta que eles receberam de uma menina que... A história era a seguinte, ela mandou uma carta porque ela tinha uma dúvida. E a dúvida dela era a seguinte: eu moro numa cidade, eu não me lembro agora o nome do país, nem da... Enfim, dentro da janela 1040, cara, não tem nenhum cristão na minha cidade. Pensa isso no Brasil, né? Na minha cidade não tem nenhum cristão, eu não tenho nenhum amigo cristão, não conheço ninguém, mas eu conhecia Jesus através de vocês. E a partir dali comecei a conhecer mais e tal, consegui acesso a uma Bíblia e estou estudando. E eu li em Marcos que quem crer e for batizado será salvo. E eu não tinha ninguém para me batizar. E aí o que eu fiz? Eu enchi minha banheira e me batizei. Eu fiz certo? Então a menina estava com dúvida, o problema dela era se ela poderia ter feito isso. Incrível. E eu lembro que eu ouvi essa história e o nosso debate era igreja online. A gente estava conversando e batendo papo, falando, pô, mas e aí essa história de igreja online, de usar a internet, não usa a internet, faz... E de alguma forma a gente chega à conclusão de que, ok, para quem pode ir para a igreja, para quem pode estar lá, para quem pode se batizar, né? Poxa, recentemente agora batizei minha filha de 12 anos, né? Ela tomou ali a decisão dela e, pô, foi lindo. Fizemos na praia aqui no Rio de Janeiro, foi uma festa. E que alegria poder fazer isso. Mas ela está no nosso contexto aqui, em que isso é viável. Se ela tivesse no contexto dessa menina, cara, não seria viável ter um batismo online, por exemplo? Para alcançar essa vida, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente tenta botar Deus dentro de uma caixinha, né? Não, porque tem que ser nesse formato, porque isso é como a gente faz, isso é como a gente sempre fez, essa é a nossa tradição, e não tem nada de errado com tradição, mas tem muita coisa errada no tradicionalismo, né? Que é diferente. E é muito interessante a gente entender e pensar de maneira disruptiva, né? E eu queria convidar você que está ouvindo a gente a sai da caixinha, né? Pensa fora da caixinha, pensa fora das quatro paredes. O teu ministério pode alcançar pessoas no mundo inteiro. Você viu, o Rafael contou o testemunho da menina que ouviu um louvor, em algum momento, aquele louvor que ela ouviu levou ela de encontro a um grupo que estava, né, com aquele mesmo louvor ali tocando, e ela pôde conhecer o Deus daquele louvor que ela nem conhecia. Então, foi uma tecnologia que levou aquilo lá, que levou aquela mensagem, que levou aquela mensagem cantada, né, que era o louvor. Então, fica aqui o desafio, pastor, você que, enfim, tem hoje essa oportunidade, que está num país livre, né, que está num país onde o evangelho pode ser pregado, que pode motivar o seu time. Olha, lá na X-Mission a gente tem, se a tua dificuldade é essa, pô, não tem equipe. Acontece muito isso. O pastor chega aqui, não, mas não tem ninguém para me ajudar. Então, a igreja com 100 pessoas, mas não tem ninguém para me ajudar. Muitas vezes falta habilidade, falta o conhecimento, falta a estratégia para como é que eu posso envolver essas pessoas, né, numa missão, numa visão maior. A gente tem lá, pastor Davi, o passo a passo. Primeiro você vai fazer isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. E a gente tem igrejas que executaram essas missões e que tiveram assim... Tem uma igreja lá em BH, ela está até aqui, cadê? De 0 para 100. Batista da Pampulha. Que legal, pastor. Num evento transmitido ao vivo, não era em Churchcast, mas era uma semana da expansão, semana do planejamento, alguma semana que a gente fez com lives, a gente falou sobre essa missão. O pastor foi lá ver qual era a missão, executou. No dia seguinte ele liga pra gente: rapaz, estou com um problema, falando com o Sidney. O que houve? Cara, estou com 100 pessoas aqui agora de voluntário, o que eu faço com esse povo? Então, olha que legal, né? Então, assim, tem estratégia para a igreja que precisa, né, de alguma forma. Pô, não tem um time, ou não sei como fazer, não tem gente capacitada. Tem estratégia para capacitar, tem a parte técnica, tem como é que você faz uma arte, como é que você faz a transmissão ao vivo, como é que você... Então, assim, gente, a gente está com a faca aqui na mão. A lição que eu saio daqui, a gente precisa terminar por conta do horário, a gente está indo embora e está muito bom, graças a Deus. Mas a lição que eu tiro é isso, né? A gente tem tudo para
impactar o mundo, a gente tem tudo para impactar pessoas, né? Assim, cara, nos 4 cantos dessa terra hoje. Né? E a tecnologia está permitindo a gente ir cada vez mais longe. E muitas vezes é como você falou, pastor, a gente está na zona de conforto. Porque, ok, poxa, eu tenho um chamado, eu fui, estou lá, estou fazendo maravilha, mas às vezes, gente, de onde a pessoa está? Ela pode ser estratégica, ela pode ser intencional, ela pode traduzir uma palavra para uma outra língua, uma mensagem, ser estratégico, tanta coisa que a gente vê, né? Então, bom, resumindo, pastor, você que está aí, líder, você que está aí assistindo a gente, é o que a gente falou, tá? Cuidar de pessoas dá trabalho, cuidar de vidas dá trabalho, envolve, né, o nosso esforço. Então, eu quero te fazer um desafio. Entra lá no ambiente da X-Mission, a gente tem lá o que, umas 100 e pouco, quase 200 missões organizadas por área. Prioriza lá quais são as áreas que você gostaria de alguma forma de estar mais envolvido ou de fomentar de alguma forma no seu ministério. Começa a ver as missões e começa a orar para Deus. Fala, Deus, qual que se aplica no meu ministério? O que eu poderia estar fazendo aqui que talvez ainda não esteja? O que eu poderia estar fazendo para atrair mais vidas, para cuidar de vidas ou para capacitar pessoas em Deus que eu ainda não estou fazendo e poderia me ajudar a ir mais longe? Né? Então, vai dar trabalho, mas eu tenho certeza, pastor, que você vai colher os frutos, porque a gente tem visto, pastor, assim, muitas igrejas que têm colhido os frutos, que têm cuidado melhor das vidas, que têm alcançado, sabe, grandes marcos. E isso tem sido uma bênção. Então, assim, eu queria, de maneira prática, como a ideia aqui é essa, né? Vamos deixar de papo, vamos ser práticos, vamos agir. Cara, fica aqui o desafio que eu estou trazendo para você, viu, gente? Entra no portal da X-Mission, tá, minuciosamente em cada uma das missões, leia. Pastor, não delega isso não. A gente tem a mania também, tudo a gente delega, né? Não, vou pedir pro Joãozinho, o Joãozinho é melhor com tecnologia, ele vai saber fazer. Entenda pelo menos o que está ali. Leia, sabe? Vai lá, leia pelo menos o que está ali. E alguém vai te ajudar, Deus vai levantar alguém para te ajudar, você vai delegar para alguém sim, que vai poder, né, ser mais habilidoso ali na hora de lidar com a dinâmica ali da plataforma. Mas não deixe de fazer esse movimento. Gente, a gente está caminhando aqui pro final. Tá sendo maravilhoso. Gente, como eu saio edificado, né? Poxa vida. Mas a gente tem uma coisa que é muito legal que eu vou contar para vocês agora, é que todo Enchurchcast que a gente faz, a gente transforma num e-book. Então, hoje aqui a gente está construindo um e-book juntos com todo esse conteúdo que a gente está conversando. Então, o que eu queria pedir para vocês? A gente assina normalmente esse e-book com uma frase dos nossos convidados que tenha de alguma forma marcado. Pode ser um versículo, pode ser uma frase que você ouviu, algo que você queira deixar para assinar todo esse conteúdo que a gente compartilhou, que vocês compartilharam com a gente, que a gente teve o prazer aqui de escutar e de ser edificado. Já pensaram em alguma coisa? Eu queria deixar um versículo. Por favor. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A frase seria: o poder, ele serve para testemunhar. Para isso que serve o poder. Então, não adianta pedir poder se não tem a intenção de testemunhar. Sim. Eu recebo poder do alto para ser uma testemunha. Porque o poder ele não pode ficar só em mim, só para mim. Ele deve fluir através de mim, para que eu possa testemunhar. E a palavra testemunha aqui no original é mártir. Então eu tenho que estar disposto a morrer pelo Senhor, morrer para minhas vontades, para poder ser uma testemunha ativa do poder de Deus na terra. Essa palavra, na realidade não é uma palavra, é quase uma mini pregação. Não, mas Vai ter que resumir bem. Né? Rafael, quer deixar alguma frase, alguma... Eu gosto muito do versículo que fala assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quem experimentou desse amor, também ama o próximo. Amém. É uma grande verdade, né? A frase é para os convidados, mas como eu sou meio convidado aqui também, eu queria falar uma que, ouvindo vocês aqui, veio no meu coração, lembrei dela diversas vezes, que é Paulo no final do livro de Atos, quando ele fala: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o propósito para o qual Deus me enviou. Amém. É isso que eu vi aqui, ouvi de vocês, né? Muita gratidão por vocês estarem aqui, viu? Vocês edificaram muito meu coração. Obrigado. Sim. Gente,
É isso. Muito obrigado, pastor Davi. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo com a One Passion. Mais uma vez, você que está assistindo a gente, baixa agora o aplicativo da One Passion, entra lá. É isso aí. O objetivo desse aplicativo é conectar a igreja livre, ou seja, você que está aí, que tem liberdade de pregar o evangelho, que tem liberdade de fazer um monte de coisa legal. Essa galera aqui, ó, tá. Vocês ouviram um pouquinho das histórias, né? O que eles estão passando aqui, né, para poder levar o evangelho. Então, se você quer se envolver, se você pode se envolver, né, baixa agora o aplicativo e de alguma forma participa disso também. Tenho certeza que vai ser uma bênção essa oportunidade de participar de algo incrível como esse ministério, tá bom? E olha, mais uma vez, antes de encerrar aqui, se você ainda não se inscreveu, né, clica no sininho aí, se inscreve agora no InChurchCast. Vai lá, aproveita, vai lá no Instagram também, já curte lá o @InChurchApp, @OnePassion, já curte lá também para você estar acompanhando. Agora, como o Rafael disse aqui, né, tem muita coisa que não dá para postar ali, porque o Instagram vai derrubar. Aí você vai ver com exclusividade dentro do aplicativo, no ambiente preparado, para que você possa conhecer melhor aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo feito. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. E até a próxima. Até. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.